Oi, pessoal! Bem-vindos à terceira aula de História do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre insurreições brasileiras. O Brasil foi colonizado por Portugal a partir do ano de 1500, mas a efetiva exploração do território não começou no mesmo ano. Inicialmente, os portugueses apenas extraíam das terras brasileiras o pau-brasil que era trocado com os indígenas. Na falta de metais preciosos, que demoraram a ser encontrados, esse tipo de relação de troca, chamada de escambo, permaneceu por algumas décadas. A postura dos portugueses em relação ao Brasil só se alterou quando a ameaça de perder a nova terra e seus benefícios para outras nações aumentou. O objetivo das metrópoles era tirar o máximo de lucros possíveis com a produção das colônias. No Brasil, antes do ouro ser encontrado e causar grande alvoroço, a cana-de-açúcar era o principal produto na região Nordeste. O objetivo das metrópoles era tirar o máximo de lucros possíveis com a produção das colônias. E no Brasil, antes do ouro ser encontrado e causar um grande alvoroço, a cana-de-açúcar era o principal produto na região Nordeste. A exploração excessiva que era feita pela metrópole portuguesa teve seus reflexos de descontentamento a partir do final do século XVII. Neste, ocorreu apenas um movimento de revolta, mas foi ao longo do século XVIII que os casos se multiplicaram. Entre todos esses movimentos, podem-se separar duas orientações nas revoltas: as revoltas do tipo nativista e a do tipo separatista. As revoltas que se encaixam no primeiro modelo são caracterizadas por conflitos ocorridos entre os colonos ou a defesa de interesses de membros da elite colonial. São as revoltas de tipo separatista que pregavam a independência em relação a Portugal. Então, só as separatistas queriam independência, nativista não. Entre as revoltas nativistas mais importantes estão a Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e a Revolta de Felipe dos Santos. E entre as separatistas estão a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. As principais causas das revoltas nativistas eram o monopólio português do comércio de mercadorias, os preços elevados cobrados pelos produtos comercializados pelos portugueses, as medidas da metrópole que sempre favoreciam os portugueses, principalmente os comerciantes, os conflitos culturais, políticos e comerciais entre os colonos e os portugueses, altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, principalmente sobre a extração de ouro realizada no Brasil, a exploração colonial praticada por Portugal e o rígido controle, através de leis, imposto pela metrópole sobre o Brasil. Aqui a gente vai construir uma cronologia falando das revoltas que aconteceram da primeira para a última, tá bom? Então vamos começar falando da Revolta de Beckman, que foi no ano de 1684 e aconteceu em Maranhão, São Luís. Essa revolta foi liderada por Manuel Beckman, que teve sua principal causa a falta de mão de obra escrava e o desabastecimento e altos preços das mercadorias comercializadas pela Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, criada pela coroa portuguesa em 1682. A Companhia do Comércio do Maranhão não estava agradando os colonos. Eles traziam um número insuficiente de escravos e cobravam muito caro por eles. Também adulteravam preços e medidas e seus produtos eram de má qualidade. A população, então, passou a se sentir roubada com isso e organizou essa revolta com o objetivo de acabar com a companhia e expulsar os jesuítas da cidade, além de assumir o governo de São Luís. Os objetivos da revolta de Beckman foram cumpridos, mas quando o movimento tentou aumentar e ir para a cidade de Belém, foi facilmente controlado pelas tropas portuguesas. Tomás Beckman foi preso e seu irmão Manuel foi condenado à morte. O Colégio dos Jesuítas e a Companhia do Comércio de Maranhão foram reabertos, mas aos poucos, esse último foi se extinguindo devido à sua ineficiência. Ou seja, a revolta não foi bem sucedida, mas pelo menos a companhia que tanto não satisfazia as necessidades da população acabou fechando por ser ruim. Depois dessa, no ano de 1808 a 1809, em Minas Gerais, aconteceu a Guerra dos Emboabas.
Como a gente conversou, logo depois da descoberta do ouro, começaram os conflitos. Os paulistas, que tinham encontrado primeiro, achavam que tinham direito exclusivo sobre as jazidas de ouro. Mas os forasteiros, que eram portugueses, baianos, pernambucanos, ou seja, as pessoas que não chegaram lá primeiro, mas que também estavam ali no Brasil, também tinham interesse nessa nova descoberta. Eles foram chamados de emboabas. Ou seja, o objetivo da Guerra dos Emboabas era conquistar as minas de ouro das Minas Gerais. Com o início dos conflitos, os emboabas foram conquistando muitas vitórias, pois eles eram mais ricos. Os paulistas foram recuando até chegar perto de um rio, nas proximidades de São João del Rei. Lá, foram cercados pelos forasteiros e acabaram firmando um acordo de paz. Os paulistas se renderam e os emboabas deram sua liberdade em troca. Os paulistas, sem muita alternativa, se renderam, mas os emboabas não cumpriram sua parte e mataram todos os inimigos na região que viria a ser conhecida como Capão da Traição. Após os conflitos, a coroa portuguesa tentou pacificar a região, criando a capitania de São Paulo e das Minas de Ouro e nomeando um novo governador. Já os paulistas, depois do episódio da Guerra dos Emboabas, abandonaram a região das Minas Gerais e acabaram descobrindo novas jazidas em Goiás e no Mato Grosso. A próxima que a gente vai conversar é a Guerra dos Mascates, que aconteceu entre os anos de 1710 e 1711 em Pernambuco, em Recife. A Guerra dos Mascates foi um conflito entre Olinda e Recife. Na época, os senhores de engenho de Olinda estavam em má situação econômica, por causa da produção de açúcar holandês, que havia aberto uma concorrência com a produção de açúcar brasileira no Nordeste. Assim, para cobrir suas despesas, esses senhores de engenho criaram uma dívida com os comerciantes de Recife, fazendo surgir uma rivalidade entre esses povoados. Olinda não pretendia acertar o que devia aos mascates, como foram chamados a população de Recife. Os mascates lutavam por sua autonomia política, já que eram administrados por uma Câmara de Olinda. A coroa portuguesa, então, apoiou os mascates, elevando Recife à condição de vila independente de Olinda. Esse foi o estopim para o início do conflito. Os senhores de engenho olindeses não concordavam com a independência dos mascates e invadiram Recife, destruindo o Pelourinho, que era um símbolo da autonomia recém-conquistada. Os mascates reagiram e o conflito continuou. Mais para frente, Portugal teve que entrar no meio, querendo conciliar os dois lados, mas mesmo assim, os mascates de Recife se beneficiaram, mantendo sua independência e tornando-se política e economicamente mais importantes do que Olinda. E a última das revoltas nativistas é a revolta de Felipe dos Santos, que aconteceu no ano de 1720 em Vila Rica, em Minas Gerais. O líder, Felipe dos Santos, representou a insatisfação dos donos de minas de ouro em Vila Rica, com a cobrança do imposto chamado quinto e a instalação das casas de fundição. A coroa portuguesa condenou Felipe dos Santos à morte e encerrou o movimento de um jeito muito violento. Mas vamos lá, vamos conversar. As causas dessa revolta eram a cobrança de altos impostos e taxas pela coroa portuguesa sobre a exploração de ouro no Brasil, a criação das casas de fundição para controlar e arrecadar impostos sobre o ouro encontrado na colônia, a proibição da circulação do ouro em pó, com punições severas para quem fosse pego com ouro desse jeito, e o monopólio das principais mercadorias pelos comerciantes portugueses. Os donos das minas estavam sendo prejudicados com as novas medidas da coroa para dificultar o contrabando do ouro em pó. A coroa portuguesa decidiu instalar 4 casas de fundição, onde todo o ouro deveria ser fundido e transformado em barras com o selo do reino. E era lá que era recolhido o imposto do quinto, em que a cada 5 barras, uma ficava para a coroa portuguesa. Assim, só poderia ser comercializado o ouro em formas de barras e que tivesse o selo real, e não o ouro em pó que era contrabandeado paralelamente. Porque assim, se o minerador fosse certinho até a casa de fundição e colocasse o ouro em barras e fosse cobrado o quinto, a coroa lucrava. Se o minerador tentasse dar uma escapada das casas de fundição para evitar perder esses 20%, a coroa não lucrava, porque não pegava o imposto.
Por isso, eles estavam ficando cada vez mais rígidos, criando novas casas de fundição para tentar barrar o contrabando cada vez mais. Os donos das minas, então, organizaram essa revolta para acabar com as casas de fundição, com os impostos e com o forte controle em cima do contrabando. Os revoltosos realizaram uma marcha até a sede do governo da capitania em Mariana, e como o governador não tinha como barrar as forças dos donos das minas, ele prometeu que as casas de fundição não seriam instaladas e que o comércio local seria livre de impostos. Os rebeldes então voltaram para Vila Rica, de onde eles tinham saído, e aproveitando a trégua, o governador mandou prender os líderes do movimento, cujas casas foram incendiadas. Muitos deles foram deportados para Lisboa, mas Felipe dos Santos, que foi o principal agente, foi condenado e executado. Assim, essa revolta não conseguiu cumprir seus objetivos e foi facilmente sufocada pelo governo. Agora que a gente falou sobre todas as revoltas nativistas, vamos falar um pouco sobre as separatistas. As revoltas separatistas buscavam a independência em relação a Portugal, e as suas causas foram a influência do iluminismo, o desejo do fim do monopólio, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Então, assim, lembra que eu disse que cada vez mais o Brasil estava sendo influenciado pelo iluminismo, pelas pessoas que vinham da Europa? E isso, aliado ao desejo do fim do monopólio e a população vendo que estavam acontecendo revoluções separatistas, como na América do Norte e na França, isso inspirou essas revoltas para acontecerem aqui no Brasil. Então, continuando a nossa linha do tempo. No ano de 1789, aconteceu a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais. Essa revolta foi contra a exploração dos portugueses e pretendia tornar Minas Gerais independente de Portugal, mas o movimento foi descoberto antes de dar certo e acabou sendo punido com rigidez pela coroa portuguesa. Nessa época, os impostos exagerados pela mineração, assim como o violento aumento da fiscalização e da repressão na região mineradora, foi o que motivou o começo dessa revolta. Então, os impostos e a violência da coroa com os exploradores. A revolta pretendia implantar uma república inspirada nos Estados Unidos. Então, pretendia tornar Minas Gerais independente de Portugal, mesmo que estivesse no meio do Brasil, que era a colônia. O plano era que a capital fosse São João del Rei e o primeiro presidente seria Tiradentes. Seria criado também o serviço militar obrigatório, seria fundada uma universidade, seriam instaladas fábricas por todo o país e seria mantida a escravidão. Essas eram as propostas da Inconfidência Mineira. O movimento deveria acontecer no dia da derrama, no dia da cobrança desse imposto. Mas os rebeldes foram delatados por Silvério dos Reis, Brito Malheiros e Correia Pamplona. Então, essas 3 pessoas foram lá e contaram para a coroa o que os revoltosos pretendiam fazer. Então, foram todos presos e submetidos ao processo, que durou 3 anos, e foram condenados à morte. Mas apenas Tiradentes foi executado, pois todos os outros reconheceram que eram culpados de traição e foram mandados para a África como punição. Então, só para a gente revisar. Como a coroa estava cada vez mais precisando de impostos, pois o Brasil era a colônia mais próspera, eles começaram a cobrar a derrama, que eram 100 arrobas de ouro por ano. A população não gostava dessa cobrança, porque eles iam lá, trabalhavam, colhiam todo o ouro, e depois vinham os portugueses uma vez no ano e pegavam 100 arrobas de ouro, que eram aqueles 1.500 quilos. E o governo português era muito violento. Eles tinham autorização para invadir as casas à procura de ouro escondido e eles eram muito violentos fazendo isso. Como boa parte da população vivia de contrabando e a coroa portuguesa também estava tentando acabar com isso, essa cobrança da derrama e toda essa violência causava muita satisfação na população. Então, diante dessas ameaças, um grupo de moradores da Vila Rica resolveu se reunir para discutir uma possível revolta. Eles estavam inspirados na independência dos Estados Unidos e as principais mudanças que eles propunham eram a instalação de uma república no Brasil, a liberação do distrito diamantino, o estímulo à indústria e a exploração do minério de ferro.
Eles queriam também criar escolas, universidades, hospitais e casas de amparo para a população mais pobre. A única coisa que eles não concordavam muito era com relação à escravidão, que supostamente iria continuar, porque era um movimento da elite. A Inconfidência Mineira era um movimento da elite que se refletia na intenção de manter a escravidão no Brasil. A coroa portuguesa incentivava que as pessoas contassem para eles as possíveis conspirações que tivessem contra a coroa. Porque geralmente, se você fosse uma pessoa que contasse para a coroa que estavam pensando em fazer uma revolta, essa denúncia garantiria ao delator o perdão de suas dívidas com a coroa portuguesa. Então, tipo assim, se você suspeitasse que alguém estava tentando se revoltar, você podia delatar para a coroa e eles iam perdoar suas dívidas. E foi por esse motivo que Joaquim Silvério dos Reis entregou a conspiração e impediu que ela acontecesse. Não deu nem tempo deles se revoltarem, porque no dia que eles iam fazer alguma coisa, a coroa já sabia, foi lá e abafou toda a revolta. Eles reforçaram o policiamento no Rio de Janeiro, enviaram tropas para Minas Gerais e prenderam todos os acusados. Esses acusados, depois de presos, passaram por um processo, um julgamento, que não se sabe se foi muito bom, porque essas pessoas pertenciam à elite econômica e intelectual. Então, pode ser que o processo não tenha sido muito justo. O processo se arrastou por alguns anos e, no final dele, ficou tido como se o Tiradentes tivesse assumido a responsabilidade pelo movimento. Então, ele e só ele foi condenado à morte e os demais foram enviados em exílio para a África. Vale dizer que o único condenado à morte, o Tiradentes, era o que tinha menor importância econômica e social. Por ele ser um dos revoltosos mais pobres, ele foi usado como bode expiatório. A gente não vai matar todas essas pessoas, que são pessoas ricas, pertencentes à elite, mas a gente vai matar essa pessoa mais pobre aqui, só para todo mundo entender que não pode se revoltar contra a coroa. Ele foi usado como bode expiatório. E o jeito que ele foi morto, ele foi enforcado, foi esquartejado, e suas partes ficaram expostas na praça pública. Isso para criar um exemplo de castigo para aterrorizar pessoas que tivessem no futuro planejando se revoltar. Então foi uma revolução que nem chegou a acontecer porque foi delatada antes. E por último, a gente vai falar da Conjuração Baiana, que aconteceu no ano de 1798 na Bahia. As causas da Conjuração Baiana eram a decadência econômica, aumento dos preços das mercadorias, aumento dos impostos e as influências de duas revoltas populares conhecidas como Motins do Maneta. Foi um movimento com grande participação popular e seus principais líderes eram pessoas pobres e negras, soldados, alfaiates, escravos e ex-escravos. A Conjuração Baiana pretendia implantar uma república na Bahia, inspirada pela República Francesa, com liberdade de comércio, fim da escravidão e fim do preconceito. O movimento aconteceu na Bahia e pretendia separar o Brasil de Portugal e acabar com o trabalho escravo. Foi severamente punido pela coroa portuguesa e seus líderes mais pobres foram enforcados e esquartejados. Os demais líderes foram degradados, ou seja, exilados, ou presos e foram muito anistiados depois. Então, como eles se inspiraram na Revolução Francesa, a gente entende que essa Conjuração Baiana tinha ideais liberais e revolucionários que começaram a ser difundidos entre os baianos que eram adeptos a ideias iluministas francesas. Como a população de Salvador estava numa situação que beirava a miséria, pois tinham muitos negros e mulatos e poucas atividades lucrativas, além da coroa estar cobrando muitos impostos, tudo isso empobrecia a cidade e as pessoas estavam vivendo em condições muito ruins. Como os portugueses também eram os únicos autorizados a comercializar produtos vindos da Europa, porque eles tinham um monopólio, eles abusavam dos preços e recusavam aceitar moedas de cobre, que eram as únicas que a população mais pobre tinha. Em resposta à situação de miséria, começaram a ocorrer saques em açougues e também encarregamentos que chegavam para as famílias mais ricas, ou seja, roubos. Enquanto a população vivia nesse clima, a elite mais estudada tomava contato com as ideias revolucionárias da Revolução Francesa e começaram a
circular essas ideias que acabaram chegando às mãos daqueles que não eram parte dessa elite intelectual, mas que também pensavam em fazer uma revolução para acabar com o domínio português. Ou seja, essas ideias eram trazidas da Europa e a elite intelectual começou a ser influenciada pelas ideias iluministas, vendo a Revolução Francesa, vendo a Revolução Americana acontecer, e começaram a difundir essas ideias entre a população de Salvador. E isso, junto com tudo que a população estava sofrendo, os abusos, os impostos, os preços altos, tudo isso gerou uma situação que levou à Conjuração Baiana, porque as pessoas estavam vendo que estavam sofrendo, que estavam pobres, que não estava bom e que podiam mudar isso, assim como tinha acontecido na França. Para discutir os pontos que a Conjuração Baiana queria implementar, queria melhorar, foi convocada uma reunião em que várias pessoas foram convidadas, inclusive o governador da Bahia, que dessa forma ficou sabendo da rebelião. O governador iniciou a repressão, prendendo as pessoas que tinham escrito os panfletos, que estavam divulgando as ideias, e essas prisões levaram o alfaiate João de Deus a convocar uma reunião de todos os líderes um pouco depois, quando discutiriam uma forma de libertar os companheiros presos. Mas o governo também ficou sabendo dessa outra reunião e prenderam o alfaiate João de Deus junto com mais outras pessoas que estavam se revoltando. No total, foram presos e processados 33 conjurados. O processo durou 1 ano e condenou 6 rebeldes à morte, todos eles pertencentes ao grupo popular da população pobre. As pessoas mais ricas, os senhores de engenho, conseguiram amenizar seu envolvimento na conspiração e fugir da pena de morte. Então, as autoridades da coroa reafirmaram que a justiça usava 2 pesos e 2 medidas para julgar ricos e pobres pelo mesmo crime, assim como na Inconfidência Mineira. Pessoal, agora eu trouxe algumas questões para a gente treinar o que foi falado, tá? Primeira questão. O corpo de Tiradentes foi esquartejado e a sua cabeça exposta na praça principal de Vila Rica. Essa punição rígida é explicada: a. Pelo perigo que o alferes representava. B. Pela necessidade de dar um exemplo para inibir futuras revoltas. C. Pela prática corriqueira da época. D. Pela determinação de Marquês de Pombal e E. Nenhuma das anteriores. A resposta dessa questão é que Tiradentes foi esquartejado e exposto em praça pública para dar um exemplo. Como eu disse, ele foi um bode expiatório. Várias pessoas participaram da Inconfidência Mineira, mas elas eram pertencentes à elite intelectual, elite econômica daquela região. Então, por Tiradentes ser a pessoa mais pobre, que tinha menos contatos, menos dinheiro, menos influência, ele foi morto para dar o exemplo, para inibir futuras revoltas. Então, a alternativa certa é a alternativa B. Segunda questão. A Inconfidência Mineira pode ser considerada como o primeiro movimento pela independência nacional. A influência clara desse movimento é da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, da independência do Haiti, da expansão napoleônica ou nenhuma das anteriores. A alternativa certa é a alternativa B, que fala que a influência clara desse movimento é a Revolução Francesa, de onde vieram as ideias iluministas que faziam muito parte da Inconfidência Mineira. Próxima questão. A Conjuração Baiana não teve êxito. A. Devido ao fraco apoio ao movimento. B. Pois contava com a participação de uma pequena elite. C. Devido ao seu teor fraco e à falta de preparo militar. D. Devido à liderança moderada de Cipriano Barata. Letra E. Nenhuma das anteriores. A alternativa certa é a alternativa C. A Conjuração Baiana não teve êxito devido ao seu teor fraco e à falta de preparo militar. Como a gente conversou, a Conjuração Baiana foi feita principalmente pela população, que ficou sabendo das ideias iluministas através da elite, mas que via todas as condições ruins em que eles estavam inseridos e queriam que isso mudasse. Mas não foi muito bem organizada e não tinha muito amparo militar. Então, com certeza, essas foram questões que ajudaram a Conjuração Baiana a não ter sucesso. Tanto na Conjuração Mineira quanto na Baiana, com graus e níveis diferenciados de envolvimento dos grupos mais pobres da população,
estão presentes os seguintes aspectos do pensamento iluminista. A. A Conjuração Baiana defendia o regime monárquico e não teve a participação popular como a da mineira, embora adotasse as ideias liberais. B. O movimento rebelde que teria sido deflagrado na capitania de Minas Gerais em 1789 defendia o centralismo lusitano, porque sua principal preocupação era com a libertação dos escravos. C. As noções de que os governos deveriam existir para garantir direitos naturais dos homens, como a liberdade e a ideia de que a soberania residia no povo e não no monarca. D. Compreendiam que as leis deveriam expressar a vontade da nobreza e do clero e não a dos escravos. E. A experiência de independência dos Estados Unidos da América em 1776 não influenciou as conjurações baiana e mineira, apesar de ambas defenderem ideias liberais. A alternativa certa dessa questão é a alternativa C. As noções de que os governos deveriam existir para garantir direitos naturais dos homens, como a liberdade, e a ideia que a soberania residia no povo e não no monarca. Essas eram ideias iluministas que, tanto na Conjuração Mineira quanto na Baiana, estavam presentes e ajudaram a incentivar essas revoltas a acontecerem. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e continuem assistindo às aulas de História do Brasil. Até a próxima!